Olá a todos e muito bem-vindos de volta ao Política que Interessa. Depois de uma pausa durante o mês de julho, que aproveitei para descansar, repensar o próprio rumo do programa e preparar também novos conteúdos para breve, estou de regresso com o episódio número 60. E é um episódio especial porque vamos fazer, obviamente, um apanhado do que mais marcou a política portuguesa ao longo deste mês que passou. Julho foi tudo menos calmo. Tivemos a aprovação polémica da nova lei de estrangeiros que vamos falar, que levantou uma enorme onda de críticas por parte da oposição, obviamente, associações e do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também assistimos à polémica em torno das declarações da Ministra do Trabalho sobre o direito à amamentação. Isto, mais recente, debate que reacendeu sobre os direitos das mulheres e a própria conciliação entre a vida profissional e a familiar. Estes são os dois temas que considerei mais marcantes no debate político e é por aí que vamos andar no episódio de hoje. No final, como sempre, vou partilhar também a minha leitura crítica sobre tudo isto, com o que me parece estar ou não em jogo, sejam os direitos fundamentais destes debates, justiça social e depois o óbvio equilíbrio político que vem com tudo isto. Aproveito para avisar também que o próximo episódio, o 61, sai dia 31 de agosto com o resumo político desse mês. A partir daí, sim, voltamos à rotina semanal com episódios todas as semanas, domingo à noite. Agora, partamos para o episódio. O mês de julho ficou marcado por uma das decisões legislativas mais polémicas dos últimos tempos, a aprovação da nova lei de estrangeiros, com os votos favoráveis do PSD, Chega e CDS. Trata-se assim de uma mudança profunda na política migratória portuguesa, com impactos diretos na vida de milhares de imigrantes. Mas quais é que são as principais alterações? Vamos por partes. A principal mudança é a adoção do sistema de entrada e saída, que passa a registar dados biométricos de cidadãos de países terceiros, com ou sem obrigação de visto, com o objetivo assim de conseguir reforçar o controle nas fronteiras externas. Há também novas regras mais restritivas para conseguir recusar a entrada e para os próprios processos de afastamentos voluntários ou coercivos. Uma das alterações mais contestadas, o reagrupamento familiar, que passa a poder ser só solicitado apenas após 2 anos de residência legal em Portugal. Esta norma afeta sobretudo os imigrantes recém-chegados, obviamente, atrasando a reunião de famílias e levantando críticas de que compromete o direito à vida familiar, protegido constitucionalmente e internacionalmente. Além disso, o diploma elimina também a possibilidade de conseguir pedirem autorizações de residência diretamente em território nacional, uma via que era amplamente usada por cidadãos do CPLP. Este regime facilita apenas a entrada de imigrantes altamente qualificados e investidores com vistos Gold. Estes continuam assim a poder requerer reagrupamento familiar imediato. Todos os restaurantes enfrentam obviamente novos entraves, o que levou várias associações a falarem numa migração elitista e desalinhada com as reais necessidades do mercado português, especialmente no que toca aos setores que já aqui falámos: construção, agricultura, hotelaria e cuidados essenciais. Cai também, importante, o regime especial CPLP, que, exceto os brasileiros e timorenses, os restantes cidadãos terão de pedir o visto no país de origem antes de virem para Portugal. Associações de imigrantes consideram este recuo um rompimento simbólico com a ideia de lusofonia solidária. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em vez de vetar politicamente a lei, optou por enviar o diploma ao Tribunal Constitucional pedindo fiscalização preventiva. Fê-lo com base em sérias dúvidas constitucionais, anotando para possíveis violações de princípios da igualdade, de proporcionalidade, da segurança jurídica, do acesso à justiça, do direito à união familiar e da tutela jurisdicional efetiva. Marcelo alertou também para atropelos no processo legislativo, como a ausência de pareceres de entidades jurídicas competentes e não audição de associações de imigrantes ou constitucionalistas, como exigido por parte de partidos da oposição. Segundo o Presidente, a maioria parlamentar será julgada politicamente no futuro pelas soluções adotadas, sublinhando que o seu papel é exclusivamente garantir que a legislação aprovada cabe dentro da Constituição, mesmo que discorde, politicamente, deste conteúdo. Ainda num tom crítico, a oposição foi unânime. O PS acusou o governo de violar a Constituição e deveres legais essenciais, considerando que o novo regime representa um retrocesso civilizacional na política de imigração.
O Bloco e o LIVRE pediram o veto do Presidente da República, alertando para a criação de um sistema discriminatório que afasta as populações mais vulneráveis e favorece apenas os mais ricos ou os altamente qualificados. As associações de imigrantes consideram que esta nova lei restringe também direitos fundamentais, compromete a integração e cria desigualdade de acesso ao sistema, especialmente para quem já vive e trabalha em Portugal. Um coletivo entregou mesmo um documento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertando para os efeitos nestes sobre a nova lei sobre os direitos das crianças e o princípio da igualdade e mesmo da transparência administrativa. Politicamente, o diploma reforça assim a aproximação do PSD ao discurso do Chega no tema da imigração, ao mesmo tempo que acentua as divisões com o Partido Socialista e com os partidos mais à esquerda. Coloca também pressão sobre a imagem externa de Portugal como país acolhedor e aberto, especialmente junto dos países da CPLP. A nova lei de estrangeiros foi sim alvo de duras críticas e com razão em alguns pontos, mas é importante reconhecer que o país precisa mesmo de regras claras e eficazes no que toca à imigração. Portugal tem sido nos últimos anos um destino cada vez mais procurado, e nós sabemos disso, é claro, por imigrantes, não só pela qualidade de vida, mas também por um sistema migratório que, como sabemos também, era, sejamos francos, altamente permissivo, pouco transparente e com falhas gritantes na sua gestão. Havia também uma normalização desta informalidade, com milhares de pessoas a viverem durante anos e anos em situação irregular, muitas vezes exploradas, sem acesso a direitos básicos. E o Estado a fechar os olhos, incapaz de responder com eficácia, e este modelo não pode ser todo sustentável, nem para ver os próprios, nem para os próprios imigrantes, nem para o país. Neste contexto, reforçar os mecanismos de entrada, de saída, de permanência, faz todo o sentido. O registro biométrico, por exemplo, aproxima-nos mais das práticas da União Europeia e permite também um maior controle sobre quem entra, por quanto tempo e com que intenção. A exigência que os pedidos de visto passem a ser feitos nos países de origem, que já aqui falámos, pode parecer dura, mas evita situações de entrada meramente por turismo, com regularização posterior, que criava desigualdade e alimentava um sistema que funcionava mais por sorte ou cunha do que por critério justo. O mesmo se aplica ao reagrupamento familiar, que, se queremos que a integração funcione, temos de garantir que há primeiro condições para acolher todas essas famílias com dignidade e não apenas despejá-las em bairros sobrelotados sem nenhum tipo de acompanhamento, escola ou apoio. Agora, isto não significa fechar portas ou virar costas a quem procura uma vida melhor. Muito pelo contrário, não podemos ler assim. Significa tentar organizar a casa para quem entra, entrar com condições de integrar bem e com direitos respeitados. Porque no fundo estamos a tentar respeitar direitos. Mas esse equilíbrio exige regras e por isso neste ponto concordo com a direção-geral da nova lei. Dito isto, é evidente que o governo terá, obviamente, de acompanhar toda esta reforma com medidas complementares, como os reforços da AIMA, maior clareza em todos os prazos e garantia de não haver nenhum tipo de discriminação. Não basta apertar a porta, é preciso cuidar quem está cá dentro primeiro. Passamos ao próximo tópico. As declarações da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário, sobre alegados abusos no direito à amamentação, suscitaram polémica e criaram fortes críticas da oposição, de vários quadrantes políticos e sociais. Na entrevista ao Jornal Notícias e à TSF, a Ministra afirmou que tem conhecimento de casos em que crianças parece que continuam a ser amamentadas para dar à trabalhadora um horário reduzido, referindo-se ao direito a 2 horas diárias pagas pelo empregador. A governante acrescentou ainda que, a ser verdade, isso quer dizer que se calhar a criança não come mais nada, o que é estranho, concluindo que o exercício adequado de um direito não se deve confundir com o seu exercício abusivo. As palavras foram rapidamente interpretadas como um ataque ao direito à amamentação, provocando assim reações indignadas por parte de pediatras e associações de defesa das mulheres, como, por exemplo, a Associação Portuguesa pelo Direito das Mulheres na Gravidez e Parto, que acusou mesmo a ministra de desinformação e desconhecimento total da realidade da amamentação materna. A controvérsia surge no momento em que o governo apresenta uma anteprojeto de revisão de legislação laboral que prevê alterações significativas a este direito. Entre muitas das mudanças propostas está a obrigatoriedade de apresentação de uma declaração médica comprovativa de amamentação a ser renovada de 6 em 6 meses
e a limitação de licença de amamentação até 2 anos da criança, onde antes não existia um limite legal desde que a amamentação estivesse clinicamente comprovada. Estas propostas geram bastante contestação pública, traduzida em duas petições online que recolheram, respectivamente, quase 25.000 e 14.000 assinaturas, exigindo assim à Assembleia da República a rejeição das medidas consideradas como retrocessos inaceitáveis nos direitos das mulheres, mães e bebés. Os peticionários alertaram que estas alterações contrariam as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e dificultam assim a conciliação entre a vida familiar e profissional e incentivam o desmame precoce com possíveis impactos negativos a longo prazo. No plano político, o Partido Socialista criticou duramente a ministra, acusando mesmo o governo de querer restringir direitos com base em percepções vagas e sem dados concretos. O livro foi mais longe, considerando estas declarações um atentado à igualdade de género e aos direitos fundamentais. Enquanto o Chega, embora tenha condenado o tom da ministra nas declarações, manifestou abertura para conseguir discutir estas mudanças à legislação com o PSD. No centro da polémica está assim uma tensão entre o discurso governamental sobre o abuso de direitos e a percepção generalizada por parte da oposição e da sociedade civil de que está em curso assim uma tentativa de desvalorizar direitos adquiridos sobre o pretexto de eficiência laboral. Compreendo esta preocupação do governo em tentar evitar abusos, mas o caminho não pode ser mesmo pôr em causa direitos fundamentais de milhares de mulheres com base em casos pontuais e nem sequer comprovados. A exigência de uma declaração médica renovada de 6 em 6 meses parece apenas mais uma forma de desencorajar o uso do direito à amamentação do que propriamente regular com equilíbrio. A boa política parte da confiança e não de uma constante suspeita. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o episódio número 60 do Política que Interessa. Como avisei no início do episódio, mas volto aqui a relembrar que o próximo sairá só no dia 31 de agosto, com o resumo deste mês que aí vem. Depois, sim, voltamos com a periodicidade semanal habitual. Obrigado por estar desse lado na próxima semana. Na próxima semana, não. No fim do mês, voltamos a encontrar. Até lá.